Muito boa noite, amados hermanos amados irmãos e amigos presentes y los que están e aqueles que estão en diferentes naciones. nas diferentes nações. Buscamos en Apocalipsis capítulo Buscamos em Apocalipse, 5, verso no capítulo 5, 1 en adelante, versículo 1 em diante, y dice e diz assim: y vi en la mano derecha del que E vi na mão estaba direita do que estava assentado sobre o trono un libro escrito um por livro dentro, escrito por dentro e por fora, sellado, selado com 7 selos. y vi un ángel fuerte Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quien es digno Quem é digno de abrir el de libro abrir o livro y desatar, e de lhe romper os selos? y ninguno ni en el cielo E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. y lloraba yo mucho, E eu chorava porque no muito, se había hallado porque alguno ninguém digno fora achado digno de abrir el de libro, abrir o livro, ni de leerlo, nem de o ler, ni nem de mirarlo. de olhar para ele. Y uno de los ancianos Todavia, me dijo, um dos anciãos me disse: no llores, Não chores. he aquí que el león de la Olha, tribu de o Judá leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ha vencido venceu para abrir el libro para abrir o y livro desatar e sus siete os seus 7 selos. Y miré y vi en medio del Então trono vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos estaba em pé um cordeiro, inmolado, como havendo sido morto, siete cuernos, e tinha 7 chifres e 7 olhos, los cuales que son são los siete os espíritus de Dios 7 Espíritos de Deus enviados por toda la a tierra. terra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado en el trono. no trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 Logo que tomou o ancianos livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante del Cordero, do cordeiro. todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, Tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro y de abrir sus e sellos, de abrir os seus selos, porque fostes morto, y con tu sangre e com nos teu has comprado sangue para Dios, compraste para Deus homens lengua, de toda tribo pueblo, e língua e povo e nação. y nos has hecho para nuestro Dios, Para o nosso Deus, nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. y miré Então y olhei la voz de muchos ángeles e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões que decían a gran voz, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: el Cordero Digno é o cordeiro que foi morto es digno de tomar de receber poder la riqueza, e riqueza la e sabiduría, sabedoria la fortaleza, e força la honra, e honra gloria e glória y la alabanza. e louvor. Que Dios bendiga nuestras almas, Que Deus abençoe nossas almas palabra, com sua palavra e nos permita entender. entendê-la. Nuestro tema para Nosso esta tema ocasión para esta ocasião é es el libro sellado o livro selado con 7 sellos. com 7 selos. Hoy Hoje hacemos fazemos la introducción a introdução del tema del próximo do domingo, tema do próximo domingo, el libro sellado o livro selado con 7 sellos. com 7 selos. Pueden tomar asiento Podem sentar, si tienen la bondad. queiram ter a bondade.
Este libro sellado con Este livro, sellos selado com 7 selos, contiene los nombres contém os nomes de todos de los que formarían todos aqueles que formariam a igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Recordemos que en una Recordemos que numa ocasião, Cristo dijo, no, Cristo os disse: gocéis, não vos alegreis de que echaban fuera disso, demonios, de que expulsavam demônios fueron enviados quando foram y enviados regresaron, e decían regressaram e diziam a Jesus. sus apóstoles decían, Os seus apóstolos diziam: Senhor, aún los espíritus até se nos os sujeitan espíritos se nos sujeitam em teu nome. E Cristo disse: não vos alegreis, não vos regozijeis de que os espíritos sujetan se vos sujeitam en mi nombre, em meu nome, sino gozaos mas de que vuestros nombres regozijai-vos de que os vossos nomes estão en escritos el cielo no céu. están escritos Estão escritos en el cielo no céu, en este libro sellado neste livro selado con 7 sellos, com 7 selos, que es el libro que é o livro de la vida. da vida. Es el título de propiedad de los cielos, É o título de propriedade dos céus e da terra, de la creación. toda a criação. Ahí es que están los Aí nombres é que estão os en nomes la sección del libro na de la vida seção do livro da vida do Cordeiro, están los nombres onde estão os nomes de los escogidos de dos escolhidos de Deus, los elegidos de Dios, os eleitos de Deus, los miembros os de la iglesia membros da igreja del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, los cuales os quais ele chamaria, conforme San Juan, conforme São João, capítulo 10. capítulo 10. También tengo otras ovejas, Ainda tem outras ovelhas que não são deste las aprisco. cuales también A mim me convém, devo trazê-las, oirán e elas ouvirão a minha voz, e haverá rebaño um rebanho y un pastor. e um pastor. También el mismo capítulo 10, Também, versos no mesmo capítulo 27 10, en adelante, versículo Cristo dice, 27 em diante, Cristo disse: mis ovejas oyen mi voz y me As siguen, minhas ovelhas ouvem a minha yo voz las conozco e elas me y seguem. yo les doy E eu as conheço e eu lhes dou vida eterna eterna. y no perecerán E jamás. jamais perecerão. Padre que me las O dio, Pai que as deu para mim é maior do que todos, nadie las puede e ninguém pode arrebatá-las arrebatar de la mano de mi da mão dele, da mão de meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Verso 30 dice, Versículo 30 diz: yo una Eu e o Pai cosa somos. somos um. Padre, yo uno O Pai e eu somos. somos um. Cristo siempre decía, Cristo Padre, sempre dizia: O Pai que mora en mí, que habita em mim, Él hace. Ele faz as obras. Ahora, Agora, ese título de propiedad, esse título de propriedade, el libro sellado con o siete livro sellos, selado com 7 selos, en la diestra de Dios, na en el destra de capítulo Deus, no capítulo 5, 5, siendo el título de propiedad sendo de o toda la título creación, de propriedade de toda a criação, o título de propriedade da vida eterna, el título de propiedad de o todos los título nombres de propriedade onde estão os nomes de los que vivirán eternamente, daqueles que viverão eternamente, es é el libro, el título de o propiedad livro, o título de que propriedade Dios que Deus le dio a Adán deu a Adão y e, por cuanto pecó, porquanto pecou, le fue quitado el libro, foi tirado o livro. regresó el libro O livro a la diestra de regressou à destra de Dios, que es el Deus, dueño original, que é o dono original. y por lo tanto E, portanto, nadie ninguém podría vivir poderia viver fisicamente e eternamente en esta tierra. nessa terra. Toda persona Toda pessoa moriría a cierta edad, morreria a certa idade, cuando algunos exceto alguns que él se llevaría que como Enoc, o levaria como Enoque e como Elias, cuales no vieron os muerte, quais não viram morte, mas foram arrebatados por Deus. La Escritura nos dice A Escritura nos diz que Elías fue que Elias llevado al cielo foi levado ao céu en un carro de fuego, em um carro de fogo, ou seja, en un platillo em um volador. disco voador.
el que tenga el libro, porque es el libro de la vida Quem eterna, tiver o livro, porque é o livro da vida eterna, o título de propriedade da vida eterna, el título de propiedad o de toda la título creación, de propriedade de toda a criação, que tenga el libro, quem tiver o livro, vivirá viverá eternamente. eternamente. Y el pueblo E o povo que recibe ese libro que recebe esse livro será el pueblo será o povo que en su mayoría que, em sua maioria, será transformado será transformado tiempo final. no tempo final. Sin tener ese título de Sem propiedad, ter esse título de propriedade, ninguna persona nenhuma pessoa poderá continuar poderá continuar vivendo físicamente, fisicamente, para o qual tendrá que ser para o qual terá que ser transformado para poder continuar viviendo. vivendo. Ou seja, que el cuerpo Que o corpo glorificado que han de recibir los creyentes glorificado que en Cristo os crentes em Cristo hão de receber é o corpo que recibirían en el tiempo de receberiam no tempo de Adão, se Adán, Adão no pecaba. não pecasse. Cuerpo igual Um corpo igual ao corpo glorificado que tiene glorificado Jesucristo, que Jesus Cristo tem, para o qual virá novamente novamente a à terra aos crentes em Cristo esse título de propriedade. Cada mensageiro recebeu a revelação da palavra para sua era. E ele a falou e se tornou a palavra de Deus para o povo. E os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, receberam sua mensagem correspondente ao tempo em que viveram, a mensagem que veio através do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. Mas nenhum deles recebeu o título de propriedade. O título de propriedade, como vimos, Cristo o toma, o leão da tribo de Judá, João, porquanto conhecia Jesus, o viu como cordeiro, mas o ancião o viu como leão da tribo de Judá. Depois que ele toma esse título e abre os selos e o traz à terra, em Apocalipse capítulo 10, e vem clamando como leão, diz, vamos ler. E vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É Cristo que tomou o livro selado com 7 selos e o abriu no céu e em seguida desce à terra com o livrinho aberto na sua mão. Para quê? Vamos ver. Para quê?
y clamó a gran voz, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. ven, porque viene Vem, porque vem como león como o leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, con el librito abierto com o livrinho aberto en su mano. em sua mão. Viene con el título de Vem propiedad, com o título de propriedade da vida eterna, título de propiedad com o de título toda de propriedade la creación. de toda a criação. Y clamó a gran voz, E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. los 7 truenos Os 7 trovões son la voz são de Cristo a voz de Cristo viniendo con el librito abierto vindo com o livrinho aberto en su mano, em sua mão, viniendo con el título de propiedad. vindo com o título de propriedade. Agora, Vean, vejam, Adán Adão tuvo ese título de propiedad, teve esse título de propriedade, entró la muerte, mas no dia em que pecou, entrou a morte. Portanto, dado ese lhe título foi tirado esse título de propriedade, regressou à destra de Deus, donde estaba onde estava antes antes de Adán tenerlo. de Adão tê-lo. Luego, el segundo Adán, Cristo, Depois, toma em seguida, o segundo Adão, Cristo, o toma no céu e lo toma o toma para compartirlo para compartilhá-lo com su iglesia, sua igreja, que son los hijos que são os filhos de Dios e filhas de Deus del nuevo pacto. do novo pacto. Vamos a ver lo que hace. Vamos ver o que faz aqui. Y el ángel que vi en pie sobre el mar Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu y juró por el que vive e jurou por aquele que vive para todo sempre, que creó el cielo y la o tierra, qual criou o céu e creó el cielo o qual criou o céu e o que nele y há, la tierra, e a terra y las e o cosas que están nela en há, ella, y el mar y las e cosas o que mar están e o que nele há, en él, que el tiempo que no será más, não haveria mais demora, que el tiempo que o no tempo sería más. não seria mais, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus como anunciou aos profetas, seus servos. La voz que oí A voz, del cielo habló então a otra vez voz conmigo, que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. y fui al ángel diciendo, Fui, pois, ao anjo y e lhe pedi que me desse o livrinho. y él me dijo, Disse-me ele, toma toma-o e come-o. y te amargará el vientre, pero Ele tu boca fará será amargo o dulce. teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Entonces tomé el librito de Tomei la o mano livrinho da mão do anjo y lo comí, e o comi. y era dulce en mi boca Na minha como boca miel. era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Y ahora, E agora, luego del ángel entregarle este libro, depois do anjo entregar este livro a João, recuerden que Juan es lembrem figura que João é tipo e figura de la iglesia da igreja del Señor Jesucristo, do Senhor pasando Jesus Cristo passando por todas las edades por todas as eras, hasta este tiempo. até este tempo final. Juan representa João representa a igreja y el mensajero e o mensageiro de cada era de la iglesia. da igreja. Portanto, Portanto, João, recebendo o livro, es é tipo y figura tipo e figura del mensajero del día posterior, do mensageiro do último dia recebendo esse título de propriedade compartiéndolo e
compartilhando la iglesia com a Igreja del Señor do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo, la cual está esperando a qual está esperando a vinda do Senhor su transformación, para a sua transformação, para lo cual necesita para o qual saber necessita saber lo que los truenos han o hablado, que os trovões falaram. y eso E isso lo recibe o recebe neste tempo final, al ser compartido ao ser compartilhado esse título con el mensajero del día com o postrero. mensageiro do último dia, e El mensajero o mensageiro parte o compartilha com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. ahora vean que Agora vejam que les dicho, eu lhes disse, y él me dijo, e es necesario que então profetices foi-me otra dito, vez importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Y luego en el capítulo 11 E em seguida, no capítulo 11, está el ministerio está profético o ministério de profético los olivos, das duas oliveiras, que son que são los ministerios os que ministérios traen la profecía que trazem a profecia, a palavra profética para todos os povos, nações e línguas. Ahí está en el capítulo 11 Aí está no capítulo 11 o mistério los dos olivos, das duas oliveiras, de los dos ungidos, dos dois ungidos, también de acordo também al capítulo 4, ao versos capítulo 4, versículos 11 al 14 11 ao 14 de Zacarías, de Zacarias, que são los dos ungidos que están delante os dois ungidos que de estão la presencia del Señor, diante da presença do Senhor son e que são los ministerios de Moisés os ministérios de Moisés e Elias para ser manifestados, para serem manifestados neste tempo final, para hablarle, para falar, para traer la profecía para trazer a profecia para Israel, para Israel e para todo o povo, nação lengua, e língua, traer la palabra trazer a palavra profética del día postrero, do último dia. luego del ministerio del Depois de Elías, do ministério do quarto Elias, vem o ministério do quinto Elias, ministerio com o ministério de Moisés. de Moisés. Ou seja, um profeta como Elias, um profeta como Moisés. Isso é o que Deus tem para dar a palavra que dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. E aqueles que partiram do nosso tempo e das eras passadas serão ressuscitados em corpos eternos e imortais, jovens, corpos glorificados. E tudo isto vem por bênção e herança do segundo Adão para os seus filhos que têm gerado de era em era na sua segunda Eva, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, com a revelação que o anjo forte que desce do céu traz, que é Cristo, falando como o leão da tribo de Judá e 7 trovões emitindo suas vozes, dará a fé aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Será a segunda ocasião em que o título de propriedade estará nesta terra. Vejam, o primeiro Adão teve e perdeu o direito ao pecar, regressou ao dono original. E é agora o segundo Adão, Cristo, quem o recebe
para trazê-lo a su familia, à sua a família, su iglesia, à sua igreja, e dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estudem para que el próximo domingo que o próximo domingo estejamos escutando este tema na escola bíblica do próximo domingo. Hoje foi somente uma introdução para o que será o tema do próximo domingo, o livro selado com 7 selos. O grupo, a pessoa e as pessoas que tiverem este livro terão a bênção que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. Ou seja, que regressarão à vida eterna aqueles que estiverem ordenados para serem transformados. Haverá outros também que estão eleitos para serem ressuscitados em corpos glorificados. Portanto, se alguma pessoa se vai antes, um crente, sabemos que regressará na ressurreição. Mas aqui na terra haverá um grupo de pessoas crentes em Cristo que receberão a revelação divina desse título de propriedade e, consequentemente, terão o título de propriedade juntamente com o mensageiro do tempo final, o qual, assim como João recebeu, o receberá o mensageiro do último dia e então profetizará ao comer esse título de propriedade, terá os ministérios proféticos do último dia para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Portanto, quem comer o livro será quem terá os ministérios proféticos de Apocalipse, capítulo 11. Aí nós nos detemos e continuaremos no próximo domingo, pela manhã. Que Deus os abençoe grandemente e que Deus nos ajude a estar prontos para escutar os 7 trovões de Apocalipse 10, receber a revelação, o conhecimento do seu conteúdo e receber a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Continuem passando todos uma noite feliz. E deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez na continuação. E em cada país deixo o ministro correspondente na continuação. Até o próximo domingo, primeiro Deus, em que estaremos aqui para a escola bíblica no tema o livro selado com 7 selos. Já sabemos que é o livro da vida. Sabemos que é o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país, o ministro
correspondente. Dios le bendiga. Deus os abençoe e guarde a todos. Que Dios te bendiga, Miguel, Que Deus te abençoe, Miguel, aí donde te encuentras. onde você se encontra.